tal? Mi nombre es Tiago Costa. Sea muy bienvenido a mi canal Palabra de Gracia. Si todavía no está usted inscrito en nuestro canal, inscríbase por favor. Usted puede poner un me gusta si le agrada el video. Y usted puede también compartir ese video para que más personas conozcan la palabra de Dios y para que el contenido de nuestro canal alcance más personas. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el motivo del por qué hay tantas personas siguiendo a falsos profetas. No son pocas las personas que están siguiendo a los supuestos profetas. E quando hablamos de falsos profetas, não estamos falando apenas de pastores, ou curas, ou padres. Estamos falando de todo aquele que está inserido adentro de um contexto religioso. Podem ser brujos, podem ser hechiceiros, podem ser espiritistas, todo aquele que não habla em verdade ou com a verdade que nos ensina a sana doutrina e o evangelho de la palavra de Deus. Bien, para que sigamos adelante, lo primeiro é entender o que significa falso profeta. Vamos ver o que nos diz o dicionário sobre estas duas palavras. Primeiro, a palavra falso. O dicionário nos habla que a palavra falso é alguém que é opuesto à verdade, que aparenta ser real, que engana ou confunde, que atua de maneira hipócrita, que é fingido no verdadeiro, que tiene intención opuesta a lo que se quiere aparentar. Eso es algo o alguien falso. Es alguien que finge, que es opuesto a la verdad, que parece ser verdadero, pero no lo es, que aparenta ser una cosa que no es cierta. La palabra profeta significa el que inspirado por Dios habla en su nombre anunciando sucesos presentes o futuros. Entonces, la unión de estas dos palabras es alguien que aparenta estar hablando por Deus ou de Deus, pero não está. Que é alguém que parece ser uma coisa que não lo é. Você mira e a aparência te diz uma coisa, pero a realidade te diz outra. Isso então é um falso profeta. Que nos ha hablado a palavra de Deus, o que nos disse o apóstolo Pablo sobre falsos profetas? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, dice assim: Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos y a los engaños. Entonces el apóstolo Pablo describe del porquê que las personas, o hay tantas personas siguiendo los falsos profetas. Porque los falsos profetas hablan de las novelerías que las personas quieren oír. Es decir, los falsos profetas dicen todo lo que es agradable a la persona que está buscando esse falso profeta. Eu me acuerdo em uma ocasião que me buscou uma persona e dijo que queria casar-se, se eu poderia ser sua boda. Eu contestei que sim, por supuesto que sim. Então, eu lhe pedi os papeles. Le dije, mira, eu necessito de sua acta de matrimônio. E me dijo, eu não tenho acta de matrimônio porque eu me divorciei de minha expareja, pero todavía não hicimos papeles de divórcio. E minha pareja actual, com a qual estou viviendo junta, tampouco tinha papeles, porque le passou lo mismo. Ele se separou de sua ex-esposa, pero não arreglaram papeles. Estamos viviendo, pero não podemos ter papeles. Eu le contestei, mira, não te puedo casar, porque por la lei de los hombres, é necessário que tenhamos acta de matrimônio, que ustedes se casem delante de um juez. E ella se enojou muito e disse, mira, usted já é el quinto, quarto pastor que eu hablo e que não me quer casar, então aqui não me quedo, me vou de aqui porque você não me quer ajudar. E se foi. Você vê que ella já havia visitado a outros querendo escuchar o que ella queria. Pero ella queria uma solução como ella queria, não como Deus falava. Eu creio que ele ha encontrado algum falso profeta que lhe dijo que sim, porque depois de um tempo apareceu casada. Pero isso é outra história. O que quero dizer é que há tanta gente seguindo falsos profetas
Porque los falsos profetas siempre hablan de lo que la persona quiere oír, sobre lo que la persona quiere escuchar, aunque eso no sea sano o no esté encajando en la sana doctrina que es la palabra de Dios. El apóstolo Pablo dijo en versículo 4, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Es decir, ellos no se importan en escuchar la verdad. Los que siguen los falsos profetas no están interesados en saber la verdad. Ellos no quieren, no les interesa, no les importa la verdad. Nomás quieren oír lo que les agrada, lo que a ellos les parece interesante, lo que a ellos les parece correcto, aunque esto no esté cuadrando con la palabra de Dios. Hace pouco eu hablaba com uma persona sobre estes enganos. Ela frequenta um lugar que engana as pessoas, que está sendo liderado por falsos profetas. E eu hablaba com essa pessoa e lhe perguntei, mira, como somos salvos? Como somos salvos por Deus? Como Deus nos salva? E me digo a ela, mira, eu penso que é assim, eu creio que é assim, eu imagino que é assim. Então eu lhe dije, mira, você basa su resposta em donde? Em la palavra de Deus? Ah, sim, na palavra de Deus. Em donde has leído usted que é assim? Não, não sei, não me acuerdo, não he leído, pero eu penso, tal, tal. Lo que la persona me dijo é algo que está totalmente fuera de la palavra de Deus. Ella não ha leído nunca sobre isso. Ella va a la iglesia todos os dias praticamente, sin embargo, ella não conoce nada com respeito a la salvación. Ella va en la iglesia siempre, pero en donde está ella, no se habla de la sana doutrina, no más se habla de riqueza, de prosperidade, de dinheiro, de conquista, de bienes materiales, de victoria. Usted va a vencer, usted es un vencedor, usted es un campeón, usted es grande, usted es fuerte. Pero la palabra de Dios no nos habla sobre eso siempre. La palabra de Deus nos habla que somos mais que vencedores, pero somos vencedores porque Cristo nos ha dado su vitória en la cruz del Calvário. Somos vencedores. Vamos vencer la muerte, ou vencemos la muerte. La muerte está derrotada, pero no nos habla que vamos a enriquecer siempre, ou que vamos a vencer siempre, ou que todo el tiempo tendremos lo mejor. No, hasta porque, si nosotros analizamos la vida de los que siguieron a Dios, fueron vidas difíciles. Mira lo que les passou com os apóstolos. El apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça abaixo. O Santiago, o apóstolo Santiago, que foi degolhado, lhe cortaram a cabeça. Ou o apóstolo Pablo, todos eles sofreram as dificuldades por seguir a Cristo. E os demais foram perseguidos, foram correteados, foram encadenados. Não venceram sempre. Não tiveram todo sempre. O Evangelho nos ensina que a vida cristiana é uma vida vitoriosa, pero também é uma vida de sofrimento. Enfrentaremos sofrimentos, adversidades, dificuldades. E o falso profeta não habla sobre isso. Porque isso não é interessante a aqueles que nomás querem ouvir novelerias. Então, eles quedam solamente hablando. Você vai vencer, você vai vencer, você vai conquistar, você vai sair adelante, você é isso, você é aquilo. E eu creio que isso também é importante de hablar-se, pero não é o principal do evangelho, da palavra de Deus. Então, sempre que hablamos com as pessoas sobre as falsas doutrinas que elas estão aprendendo ou de onde estão, a resposta é sempre a mesma. Me dizem assim, eu sei que está mal, pero me ha ajudado. É como se eu dijera, eu sei que a comida que estou comiendo é venenosa, pero me quitou el hambre. Pero não importa se te quitou el hambre, te vai matar. Aunque te quitou el hambre, usted vai morir se sigue comiendo esto. Usted vai morir. Se eu como um alimento que está envenenado, aunque mi pança se llene, aunque eu não quede mais hambriento, aquello me vai a matar. Então, há pessoas que estão escutando a falsos profetas e que parece que les está ajudando, pero a la larga, isso le vai a matar.
Mira lo que dijo Cristo sobre falsos profetas. Em Mateus capítulo 15, versículo 14, Cristo dijo assim, ponga atenção: déjenlos, déjenlos, são guias ciegos, e se um cego guia a outro cego, ambos cairão em um ódio. Cristo dijo, mira, el falso profeta é um guia cego. E todos aqueles que estão seguindo a los falsos profetas também estão ciegos. Los dos van a caer em um ódio. Los dos, não apenas o falso profeta. Então há aqueles que pensam, mira, eu sei que está mal, pero não sou eu que estou fazendo, é ele, é outro, é o pastor, é o obispo, eu mesmo não estou fazendo nada, eu mesmo não estou. Você está seguindo um guia cego, você vai cair em el mesmo ódio, você terá o mesmo final, lhe passará lo mesmo. Porque entenda, não existem médias verdades, existe verdade ou mentira. Um falso profeta, ele habla com médias verdades. Ele habla mitad verdade e mitad mentira. Pero la mitad de la mentira transforma la verdade em mentira também. Não há médias verdades. El guia ciego vai cair em um ódio e el que sigue esse guia ciego também cairá em um mesmo ódio. Que devo fazer então? O apóstolo Pablo habla em 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Ele disse, tu, por el contrário, sé prudente em todas as circunstâncias. É decir, Timoteo, seja prudente, analise, mire se lo que você está escutando quadra com a palavra de Deus. Não pode quadrar apenas em uma parte ou apenas um pouquito. Todo lo que ele disse tem que encajar todo com a palavra de Deus. Se uma parte não está encajando, então não escute. Sé prudente, Timoteo. Ponga atenção no que está você escutando. Ele disse, soporta os sofrimentos, porque a vida cristiana é uma vida que também nos dá sofrimentos. Vamos a sofrer por el evangelho, vamos a sofrer por la verdade. Ele sigue dizendo, dedícate a la evangelización, es decir, habla de la verdad. Cumple com os deveres de tu ministério, cumpla com tus deveres de cristiano, de decir a verdade e de seguir também a verdade. Então, há muitos seguindo falsos profetas porque estão ciegos, são ciegos seguindo a ciegos. Ambos cairão em um ódio. Se você se dá conta que está seguindo um falso profeta, então siga o conselho do apóstolo Pablo a Timoteo na Santa Palavra. Sé prudente. Déjelos, sé prudente e soporta as dificuldades. Búscate um lugar em donde te enseñen a sana palavra de Deus. Que Deus me los bendiga a todos. Tenha usted uma excelente semana.